Nós hoje vamos continuar estudando o livro dos médiuns, Guia dos Evocadores e dos Médiuns. Olha só. É o título do livro. Então, o livro dos médiuns é o nosso guia, para que a gente entenda o fenômeno mediúnico. Ele aprofunda e diz que nesse livro contém o ensinamento especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Está contido nesse livro os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. E ele diz que esse livro é a continuação do Livro dos Espíritos. É interessante, e eu acredito que vocês, assim como eu, vão perceber, a partir desse capítulo, como ele explica o fenômeno, a relação entre o mundo espiritual conosco, de uma maneira tão simples e natural, que parece até brincadeira de criança. A maneira como ele demonstra para a gente é muito natural. Fica fácil da gente compreender o que é realmente a mediunidade. E esse capítulo 9 tem o título sugestivo de Dos Lugares Assombrados. É o item 132, que começa assim. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. Então, em determinada casa, acontecia constantemente fenômenos. Aí aquela casa é assombrada. As pessoas, desconhecendo a doutrina espírita, não levavam em consideração o seguinte: isso aí é uma dedução minha. Tem uma casa por lá que está abandonada. Aí eu e um amigo, vamos lá. Quando a gente chega lá, as coisas começam a movimentar, começam a acontecer coisas. Aí eu deduzo que o espírito estava lá. Como eu não sabia, e agora a gente está aprendendo, ora, na hora que eu fui para aquela casa, ou meu amigo, um dos dois, ou todos os dois, cada um levou um espírito com ele. Aí lá chegando, ele começou a se manifestar, a mostrar-se, ou dar sinais da sua presença. Aí eu não levo em conta que fui eu que levei. Não, eu acho que ele estava lá. E eu começo a dizer ao povo que aquela casa é assombrada. Então é assim que acontece a denominação de lugar assombrado. Continuando. As respostas seguintes foram dadas a questões formuladas a esse respeito. A primeira que foi feita: os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? E eles responderam: isso depende da sua elevação, ou seja, da elevação do espírito. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. 2. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? E a resposta é: ocorre ainda o mesmo princípio. Vai depender do estágio evolutivo em que se encontrem os espíritos. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão onde encontram a quem amar. Então, aqueles que já se desmaterializaram, que já evoluíram moral e espiritualmente, vão buscar as pessoas que amam. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores.
são sempre espíritos inferiores. 3. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? E a resposta é seguramente não. E é óbvio. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mau por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens? 4. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas, tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para os lugares como vão para todos os outros. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença o que não é. O mais frequentemente, senão, um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro do vento por espectros? Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, Kardec aprofunda um pouco mais essa pergunta. Depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misântropos e que podem preferir a solidão. E aí o espírito respondeu: também não respondi de uma maneira absoluta a questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção. Porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. É junto conosco que eles se encontram a todo momento. 5. As crenças populares em geral têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? E eles responderam: o fundo de verdade é a manifestação dos espíritos na qual o homem acreditou em todos os tempos, instintivamente. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalaram sua infância. Então eu entro em um lugar meio lúgubre e a minha imaginação começa a trabalhar e daqui a pouco eu estou achando que vi alguma coisa, que ouvi algo, então eu começo a influenciar o ambiente. Pergunta número 6. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. Então, aqui uma informação para a gente de que horário, definição é para nós. Questão número 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? E a resposta é: a impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais senão nos contos.
muita coisa ainda temos das crenças e das orientações que nós recebemos desde a nossa infância, que precisamos trabalhar na racionalidade e que o Espiritismo vai nos ajudar a eliminar do nosso proceder daqui por diante. E aí Kardec aprofunda. Se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? E a resposta é: são espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Pela mesma razão, há os que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não mais voltarão. 8. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? Resposta bem interessante. O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. Isso é importante a gente considerar. Especialmente no dia de finados. Inclusive esse dia. A gente precisa considerar e refletir sobre ele. Aí Kardec vai e acrescenta mais uma pergunta. As preces que se lhes fazem em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar? E eles responderam: sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, há mais recolhimento, e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito, e a qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhes a atenção que sobre o espírito. Portanto, mesmo em casa, nós podemos evocar os nossos entes queridos que já estão na dimensão espiritual, demonstrando através do nosso pensamento, que é o que age sobre o espírito, mostrando para eles a nossa devoção, o nosso respeito, nossa solidariedade, nosso carinho e afeição. E aí vem a pergunta número 9. Segue-se então que a crença nos lugares assombrados parece absolutamente falsa? Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem ser por certos lugares onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. Quais são as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? E a resposta dos espíritos é a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis. Quando são maus espíritos, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas, das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. Aqui é feita uma referência à Revista Espírita de 1860, fevereiro, sobre uma história de um condenado, de um danado. Pergunta número 10. Os lugares assombrados não são sempre por antigos habitantes dessas residências?
E a resposta é, algumas vezes, mas nem sempre. Por quê? Se o antigo habitante é o espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre do que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela simpatia por certas pessoas. Podem se fixar aí, tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são bons espíritos. Mas, nesse caso, não se manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis. É importante a gente considerar essa informação. Se os espíritos que se apegam a nós são bons, eles não irão se manifestar para nós, para dar sinais plausíveis para que a gente perceba que ele está conosco de forma desagradável. Isso é interessante a gente refletir. Aí vem a pergunta número 11. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? A alma de branco que corre atrás do povo e tal? Ele diz que é um conto tirado de 1000 fatos verdadeiros. 12. É racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? E a resposta dos espíritos é não. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço, procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda a parte e que em qualquer parte que estejais, tê-lo-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Parecem, geralmente, frequentar certas habitações apenas porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. É claro que numa casa equilibrada, pacífica, os espíritos estão, mas espíritos bons. Pergunta número 13. Há um meio de expulsá-los? E eles responderam, sim. E é o mais frequentemente o que se faz. Aliás, vou repetir a resposta. Há um meio de expulsá-los? Sim. E o mais frequentemente, o que se faz para isso, os atrai ao invés de os distanciar. O que é que se faz quando se percebe que os espíritos estão junto conosco? É a gente querer mandar ele embora, é a gente ficar irritado, é a gente desejar que ele vá para o inferno, etc, etc, etc. Isso, ao invés de expulsá-los, os atrai. E ele continua explicando. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Fácil, simples, assim. Atrair, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão. Porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. Aí Kardec aprofunda a questão. Há, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos, e a resposta é interessante. Se, e somente se, essas pessoas são realmente boas, pode ser uma prova para exercer sua paciência e excitá-las a serem ainda melhores. Mas, crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude os que mais a têm. Aqueles que possuem qualidades reais e geralmente eles mesmos as ignoram ou delas falam nunca.
Esse ponto é interessante para nós. Pergunta 14. O que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? E eles responderam: tendes visto frequentemente esse meio ser bem-sucedido? Ao contrário, não tendes visto o barulho redobrar depois das cerimônias do exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não veem com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo em se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Geralmente, são espíritos sofredores, que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes, são espíritos benevolentes que querem provar e estarem perto de vós. Ou, enfim, espíritos levianos que brincam. Como aqueles que perturbam o repouso com alvoroço, são quase sempre espíritos que se divertem, o melhor a fazer é rir-se deles. Se cansarão, vendo que não conseguem nem amedrontar, nem impacientar. E aqui Kardec orienta para a gente observar o capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. Resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Num lugar qualquer, pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mau, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas, sem serem superiores, podem não ser maus, nem terem nenhuma intenção má. Algumas vezes, são mesmo comensais mais úteis do que nocivos, porque, se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. A gente encerra esse capítulo e, nesse capítulo, tem uma questão que é super importante, eu chamo a atenção de todos vocês, que é a questão número 13. Há um meio de expulsá-los? Essa pergunta significa perguntar o seguinte: existe condições de fazer o trabalho desobsessivo? Esse é o ponto. Que é o que atualmente se faz nas casas espíritas. Então é necessário a gente entender que eles dizem que sim. E é preciso a gente entender, a gente vai ver mais para frente, e como eu falei, Kardec detalha em pormenores tudo que a gente precisa aprender. Cabe a nós apenas assimilar isso aí. Então veja só, se ele diz que o melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons, como é que é feito nas casas espíritas? Como deve ser feito nas casas espíritas? Então é necessário que se analise para a gente saber se está certo ou se está errado. Porque muita gente está fazendo, mas não está considerando essa informação. Porque eu não posso prometer, não existe. Eu já disse outras vezes, vou repetir. Não existe passe desobsessivo. Mas eu já ouvi algumas pessoas, e pessoas que já são antigas dentro da doutrina, falarem em passos de desobsessão.
Alguns chegam na nossa casa perguntando se aqui a gente faz parte de desobsessão. Se eu disser simplesmente que não, eles saem e não voltam mais, porque eles foram orientados, aonde quer que foram recebidos, de que eles precisam receber passe desobsessivo. Mas a razão mostra, e aqui a gente está vendo, o melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Então, o trabalho desobsessivo inicia-se em instruir aquele que vem para nós achando que está com uma obsessão, a levar em conta essa resposta à questão número 13. O melhor meio de afastar os maus é atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão. Então a gente vai ter que fazer um trabalho de, entre aspas, de orientação àqueles irmãos, de que ele precisa fazer o bem para que ele possa expulsar aquele mau espírito que está, digamos assim, de uma certa forma incomodando. Nosso trabalho é ajudar esses irmãos a conseguir o equilíbrio, a saber como se conduzir, para que eles próprios possam superar a influenciação do espírito inferior que está perturbando. E a gente percebe e ajusta a questão do ensinamento do Cristo. É a cada um segundo as suas obras. Então eu tenho as companhias que eu mereço, que eu fiz por merecer, de acordo com a minha condução. Atitudes e as ações mentais são os fatores que vão atrair para junto de mim as influenciações dos espíritos, que serão meus companheiros de jornada. Então, o trabalho de orientação aos que buscam a casa espírita é para que eles entendam que precisam se reformular, olharem no seu íntimo onde eles ainda estão falhando, para que possam corrigir-se e agir com maior fraternidade na convivência com seus semelhantes. Esse é o ponto fundamental. Claro que, concomitantemente, associado à orientação que é dada àqueles que buscam, àqueles que sofrem a influência dos espíritos, é necessário também auxiliar o obsessor. É o trabalho feito dos grupos mediúnicos, onde a equipe espiritual que dirige a casa vai levar para o grupo os obsessores daqueles que estão em tratamento, para que eles também recebam as orientações como o encarnado está recebendo. E é claro também que esses irmãos que chegam à nossa casa e que estão sofrendo essa influência, eles estão envoltos por fluidos desequilibrantes, que são os fluidos da entidade que o domina. Então é preciso que, através do passe magnético, seja feito um trabalho de limpeza, vamos dizer assim, de retirada, de afastamento, de anulação destes fluidos sobre a pessoa que está sofrendo a obsessão. Esse passe vai eliminar estes fluidos para que o obsidiado, momentaneamente, retome a sua razão, faça as suas reflexões, tome as suas decisões, para que, a partir daí, ele contribua para não mais permitir a influenciação dos espíritos. Então, é um trabalho profundo e que não cuida apenas e tão somente do obsidiado,
mas principalmente do obsessor. Então é um trabalho, para mim, de uma perfeição incrível, de uma forma que me chama muito a atenção. E que a gente precisa realmente saber o que está fazendo. Não pode ser feito de qualquer jeito. O outro ponto é na questão mais embaixo. Sabe que a pessoa é realmente boa? Não, porque eu sou trabalhador do GESEB. Eu sou médium de cura. Eu trabalhei com cura durante 10 anos, lá no Rio de Janeiro. Mas o cara não tem um pingo de paciência e equilíbrio emocional. Não pode. Não pode essa pessoa ter trabalhado 10 anos com curas se ele é alguém que não se contém, que se enfurece em uma reunião de diretoria, ao ponto de ficar vermelho e quase ter um infarto. Então, nem todos os que dizem que têm qualidades realmente acham possível. É o alerta dado aqui. E é aquela história. Se eu tenho qualidade, elas dizem respeito a mim. Eu não devo estar saindo por aí dizendo, eu sou o cara, eu posso, eu faço, eu isso. Não. Porque na hora que eu começo a fazer isso, eu já demonstro que falta a humildade. Eu estou querendo realçar as, entre aspas, qualidades que eu acho que tem. É como eu disse aqui para Manelzinho, e Antônio e João de Deus. Vou passar lá, olhando para o pessoal assim lá de baixo, dar uma risada e ir embora. Então isso aí já diz, Benas, volte, você vai fazer companhia para eles. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela não tem mistérios, ela não tem floreios, ela é objetiva, ela é clara e concisa. Nós é que precisamos de ter de ver, de analisar e refletir. Para isso, a gente precisa dar o passo de separar do nosso dia determinada cota de tempo para estudar, mas estudar mesmo. Refletir em tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que me dizem, e passar pelo crivo da razão. Kardec recebia milhares de mensagens, mas ele saía peneirando para saber o que é que procede e o que é que não procede. Ele achava pouco, além de ele mesmo selecionar, ele publicava na Revista Espírita para ouvir os comentários que eram dados sobre as questões que ele colocou lá. E aí ele ia ver se uma grande maioria concordava ou se uma grande maioria discordava. Para ele dizer, não, isso aqui realmente tem fundamento. Sem falar, porque Kardec não ficou esperando, Espírito de Verdade, será que isso aqui eu posso colocar no livro? Ou isso aqui não tem nada a ver? Eu vou esperar que você me diga. Não. Mesmo sendo dito a ele que durante 15 minutos do dia estaria junto com ele o Espírito de Verdade, mesmo assim Kardec sabia e fez a parte dele. É incrível ter uma revista espírita que ele diz que não teve um dia sequer, depois que ele iniciou a tarefa dele de elaborar a codificação, ele disse que não teve um dia sequer de repouso integral. Toda a vida dele foi dedicada à doutrina espírita. Portanto, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade da noite de hoje, encerro aqui, eu queria deixar bem mais tempo para que a gente possa discutir o que foi explanado agora. Palavra com você, Antônio. Muito obrigado, Sr. Inácio.
Que aula esplêndida hoje, né? E que bom que a gente já está começando a ver a aplicação prática do que nós estamos aprendendo, né? Nomeadamente nestas orientações que seu Inácio nos traz de que a melhor forma de nós nos livrarmos dos males é sermos bons. Assim, na verdade é isso aí. Atrairmos para nós as boas companhias. E nós só vamos conseguir isso nos tornando melhores. À medida que nós nos tornamos melhores, seja isso falando de espíritos ou falando de companheiros encarnados, as almas que nós aprendemos ontem, né? Que também se passa dessa mesma forma. Né? Se nós formos bons, atraímos os bons. Então, acho que é uma regra de excelência. Bom, eu acho que hoje vamos ter bastantes colocações, eu espero, porque o tema ele é apaixonante. Foram várias perguntas, e perguntas normalmente sobre temas que têm muito questionamento. Vamos ver, então. Eu vi que Paulinha abriu o microfone, aí gostaria de perguntar se ela quer fazer algum comentário. Oi, Antônio. Não. Sim, pronto, beleza. Obrigada. Nada, então foi erro meu. Vamos ver, então, outros irmãos que gostariam de se colocar. Antônio? Opa, João, a palavra é sua. É breve, até para dar uma oportunidade também para os outros colegas também colocar os pontos de vista dele. É muito importante isso, essa abertura para todo mundo colocar seus pontos de vista. Mas o que o senhor Inácio colocou é muito importante. Eu digo isso de viva voz, no sentido de, pela experiência que eu tenho visto dentro da cabine mediúnica, né? Tanto na parte de atendimento fraternal, como também na parte da prática mediúnica, né? A gente realmente vê tudo isso que o senhor Inácio falou, ou seja, muitos irmãos, né, procuram a casa espírita em várias situações. Uns vão pela dor, né? Vai na casa espírita, como o senhor Inácio colocou, muitos realmente com obsessão severa, e muitas das vezes não tem nem motivação para se reequilibrar e através do tratamento mediúnico, desobsessão, de retirada de fluidos. Porém, se esse irmão não tiver a força de vontade, como o senhor Inácio mesmo colocou, de se melhorar, porque na grande maioria das vezes as pessoas colocam a responsabilidade na mão dos médios, das pessoas que estão na cabine lá, tá certo? Para curar ela. Mas é o inverso, é como o senhor Inácio falou, é o inverso. Ela, ao passar pelo tratamento mediúnico, tudo bem, é retirado toda aquela atmosfera de fluidos que estava travando os centros de força dela, tá certo? Para que ela possa começar, tá certo? A mudar todo aquele cenário da vida dela, melhorando os pensamentos, os procedimentos dela, tá? Aí, como o senhor Inácio também falou, se é uma pessoa que gosta de estudar, voltar a estudar, se esclarecer, aí com aquilo ali muda, né? Tem pessoas que também que quer receber o atendimento fraternal ou alguma atividade da casa espírita, de fulano, você vai no centro espiritual, fulano, toma um passe lá por mim. Quer dizer, a pessoa não tem nem a humildade de ir lá assistir uma palestra e depois tomar o passe, ela mesma ir lá, entrar na cabine mediúnica lá, tá certo, na sala de passe, e tomar o passe, tomar uma água fluidificada. Aí diz, fulano, dá para você tomar um passe por mim. Aí são essas coisas que realmente a gente tem que repensar. Primeiro, como estudantes, né, da doutrina. Em segundo lugar, como trabalhadores, porque isso é muito importante, a gente ter essa conscientização. E é isso, assim, dentro da casa espírita, a organização das atividades, ela passa por todo esse trânsito de situações.
né? Quer seja no salão onde está tendo a palestra, né? Muitas pessoas às vezes estão ligadas mais no celular, quer dizer, o palestrante está lá se matando de fazendo o exórdio dele, falando a palestra, e a pessoa lá, muitas das vezes, lá, vê no celular, tá certo? Ou vai lá para fora conversar, ou se está mesmo no próprio salão, está conversando com outra pessoa e não está dando atenção. Ou às vezes você vê até pessoas dormindo. Mas o dormir, a gente já sabe que muitas das vezes ali são situações que a pessoa entra em desdobramento, e situações que realmente ela perde até um pouquinho do controle, mas isso é questão de mediunidade, de outra situação, ainda para ser equilibrada. Tira isso, senhor Inácio, eu não sei se eu consegui dar minha opinião, tá certo? Como trabalhador, que eu vivencio isso diariamente dentro das cabines, tá certo? E é o que os irmãos espirituais me intuem e me ensinam diariamente, né? Passa a palavra para o senhor aí e para o Antônio. Senhor Inácio, gostaria de falar alguma coisa? Eu quero acrescentar um pouco ao que João de Deus acabou de colocar. Veja só, os espíritos superiores, os espíritos esclarecidos, os espíritos trabalhadores na casa espírita, eles sabem quais os momentos do que deve ou não fazer. Ok? Então veja só, ainda bem que você colocou aqui aí no final, o seguinte, a gente inicia nosso trabalho na casa espírita, existe o diálogo fraterno, e a palestra começa, e os trabalhadores da casa, eu acredito que, até por respeito ao palestrante, devem estar na plateia assistindo a palestra. E ali, com certeza, adquirindo conhecimento. Portanto, os orientadores, os guias, os mentores dos trabalhadores estão ali acompanhando e sabem, não, Inácio está sentado aqui na palestra, assistindo o Antônio Costa falar, algo super importante. Então, Inácio tem que estar alerta. Inácio não pode dormir. Eu não posso colocar Inácio para dormir, para ele trabalhar em desdobramento. Porque a hora de Inácio trabalhar é depois. Agora, eu quero, que é o objetivo da doutrina, eu quero que Inácio esteja com todos os seus sentidos despertos para aprender o que Antônio está transmitindo. O que lamentavelmente acontece é que muitas pessoas não se controlam. Mas se nós estamos aqui para nos corrigir, então se eu comecei a ter sono, eu vou ficar em pé. Eu vou tomar um gole d'água, eu vou passar, mas eu tenho que trabalhar para que eu assista. Porque imagino, Antônio trabalhou o dia todo para elaborar a sua palestra, estava aí, olha, veio Inácio dormindo. Aí Antônio disse, cara, não estou agradando. Inácio dormindo. Aí Antônio começa a se desequilibrar. Quer dizer, eu com o meu sono, eu estou desestruturando praticamente tudo. Então, a doutrina espírita é racional. E essa questão, que muita gente usa como desculpa, não estou colocando, que eu sei que existe, enquadra-se aqui na pergunta número 7. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir. Então, o Espiritismo diz, ei, preste atenção, analise e responda com razão. É ou não é para dormir na hora da palestra? Você durma durante o dia, ter seu repouso, para que à noite você esteja em condição de trabalhar. E não é tão difícil assim. Isso depende de nós. Depende do meu esforço mental. Depende da minha garra em fazer o que eu quero. Porque não existe nada para estimular do que servir ao nosso semelhante, utilizando as ferramentas doutrinárias que o Espiritismo nos disponibiliza. Uma casa espírita onde você recepciona aqueles fragilizados e que você pode fortalecê-los. Eu me sinto engolias quando eu estou
abraçando o seu Manel, abraçando todos aqueles que entram na casa espírita, porque eu quero que eles, entrando ali, eles se encham de vitalidade e se sintam bem. O que a gente não acha em outro lugar. Mas eu tenho que, por mim mesmo, e sem me preocupar com quem está ao meu redor, fazer por amor. Porque uma vez, eu me arrepiei, quando eu ouvi, antes de um dia de Natal, um trabalhador pedir para abraçar o outro, e o outro negar o abraço, dizendo que o abraço do outro era duro. Eu me arrepiei. Eu fiquei chocado com aquilo. Um trabalhador de 200 anos de doutrina negar um abraço ao outro trabalhador e ainda dizer que o abraço dele é duro. Meu Deus! Eu nunca na minha vida tinha ouvido tal expressão. Como eu sou espírita, que espírita eu sou, que digo assim em público, não porque o seu abraço é duro. O coitado ficou cheio de perna, como a gente diz, encabulado, e disse a mim, tá vendo? É por isso que é a segunda, eu já 2 vezes saí dessa casa. E se denomina trabalhador espírito. Me perdoem a ênfase que eu dou, mas porque realmente, para mim, é um absurdo, é algo estrondoso aos meus ouvidos. A minha razão. Porque Jesus diz, dei-vos o exemplo, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E como é que eu, espírita, há 20, 30 anos, nego um abraço ao meu companheiro de casa espírita? Meus irmãos, esse não está bem assistido. Não pode, porque é dito aqui, cara, como é que eu posso fazer para afastar os maus espíritos? Fazendo todo o bem possível. E negar um abraço fraternal para aquele que lhe pede, não é fazer o bem, pelo menos na minha concepção. Então são erros crassos, gritantes, que dizem a mim, este não está em condições de participar de um trabalho mediúnico, menos ainda de orientar trabalhadores que querem aprender sobre mediunidade. Não podemos, meus irmãos, cometer esses erros. Não cabe. Isso não é espiritismo. Eu não sei o que é isso. Isso é loucura, isso é desequilíbrio, isso é obsessão.